Segundo período da filosofia antiga, meu camarada. Então, olha só, galera. O segundo período, entre os períodos da filosofia antiga, ele é o mais importante. É por isso que recebe o nome de período clássico. Eu comentei com vocês que o maior filósofo foi Sócrates. Como ele viveu no mundo antigo, ele é usado como um marco divisor desses períodos. Tá, então é o período em que Sócrates viveu, e as discussões que estão em jogo é sobre o homem. Perceba que do período pré-socrático para o período socrático, as discussões sobre a filosofia vão ganhar novos ares. Os filósofos não vão pensar apenas na questão do cosmo, mas nesse período vão pensar sobretudo, não é que eles vão deixar de pensar a questão do cosmo, vão pensar sobretudo as questões que envolvem quem? O homem, o antropológico. Não no sentido da antropologia e nem no sentido da anatomia, mas das questões que envolvem o homem. Então, olha só, período socrático, caracterizado pela busca da compreensão das questões humanas. Quais são as questões que envolvem o homem? Ética, política, estética, oratória, o conhecimento de si próprio. São algumas das questões que são discutidas nesse período. Perceba que os filósofos vão passar a pensar esse universo humano, as produções humanas, o que os homens sentem, o que eles são, o que eles fazem, como se comportam. E aí aqui nós não vamos ter escola, nós vamos ter a divisão em dois grupos. De um lado, os sofistas, e do outro, os filósofos. Os principais sofistas desse período são Protágoras de Abdera e Gorgias de Leontini. Às vezes, é importante destacar que, por serem nomes gregos, vocês podem encontrar diferença tanto na escrita do nome quanto na pronúncia desse nome. A gente está pensando aí com base nos livros didáticos. O Protágoras de Abdera, ele é o pai da sofística. Ele é o pai da sofística, a ideia de sofisma, a ideia de argumento subjetivo vai vir com ele. Sim. O Gorgias de Leontini, ele é o pai do ceticismo e também um grande orador da Grécia Antiga. Esses dois aqui nós vamos estudá-los. Se você for observar durante a aula, nessa aula vai ter um monte de pai disso, pai daquilo outro. Eu falei isso para vocês também no período pré-socrático. Olha aqui, Parmênides, pai da metafísica. Vou voltar mais um pouquinho, Heráclito aqui, pai da dialética. Se ele é pai de alguma coisa, significa que ele está dando origem a algo. Então nós precisamos estudá-lo. Então, vamos lá. Os principais filósofos desse período, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, é Sócrates. Eu coloquei aqui de Atenas, nem precisa, mas só para formalizar. E Platão. Detalhe, galera, Platão não é nome, Platão é apelido. Platão significa ombros largos. O nome de Platão é Aristócles e ele é considerado o maior discípulo de Sócrates. Detalhe, Sócrates não escreveu nada. O que nós conhecemos de Sócrates, conhecemos principalmente através de Platão, mas não só. Quando a gente for estudar Sócrates, eu vou te mostrar outras visões de Sócrates que não é só de Platão. Aqui eu quero ressaltar uma questão que não é consenso. Alguns livros colocam o Aristóteles, discípulo de Platão, aqui também, no período clássico, e ele é um clássico. Só que o Aristóteles, ele rompe com Platão no sentido de produzir uma filosofia que, em alguma medida, ela se contrapõe à de Platão. E isso permite, então, a Aristóteles produzir coisas também relacionadas ao homem em uma perspectiva, em uma percepção diferente tanto de Sócrates quanto de Platão. Então, pode acontecer de você encontrar no período socrático, clássico, antropológico, Aristóteles aqui também? Também, pode acontecer. Nós separamos aqui.
Por quê? Para te dizer, olha, o pensamento de Aristóteles ele é divergente do seu mestre Platão, mas as questões que envolvem o homem continuam sendo debatidas. E mais, vem mais coisa aí. E aí, nós entramos aqui no terceiro período, que é o período pós-socrático. Então, quem que vai vir ali? Aristóteles de Estagira. Esse período pós-socrático é conhecido como sistemático, porque não existe só um período socrático, pós-socrático. Como assim? Ué? Imagina, o período pós-socrático ele se inicia aqui no século IV a.C. e vai até o século VI depois de Cristo. É muito tempo. Então existe o período pós-socrático sistemático e um outro período que também veio depois de Sócrates, que daqui a pouquinho a gente vê que é o helenístico. Nesta ocasião, a filosofia, sobretudo de quem? De Aristóteles, busca sua própria história. Então, Aristóteles, ele vai fazer um estudo das filosofias construídas até então. Então, ele vai ser o primeiro historiador da filosofia, é graças a ele que a gente conhece muito os pensamentos pré-socráticos. Mas não vai parar por aí, não. Ele é pai da lógica clássica formal menor, aquela coisa que você já deve ter visto por aí, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Isso mesmo, isso nasce com ele. Ele é o maior discípulo de Platão. E ele traz algumas novidades dentro da filosofia em relação também ao homem. E não somente ao homem, como ao próprio conhecimento. As formas de produção de conhecimento, ao que esses conhecimentos referem-se, todo um estudo. Ele traz a psicologia, ele traz a metafísica ou a ontologia, pensando a história da filosofia e a filosofia que pensa essas coisas. Ele traz a lógica, que é essa racionalização da forma de pensar, que discute aí a questão do valor de verdade daquilo que é produzido. A teoria do conhecimento em si, enfim. Aristóteles é importante? Pô, demais, imagina quanta coisa que Aristóteles não produziu. Então tá bom. Perceba que aqui a gente, nós ainda estamos aqui antes de Cristo, né? Pois é. E a gente vai sair do antes de Cristo e vai vir para o depois de Cristo. Tá. Cristo vai influenciar a filosofia? Certamente. Então a gente entra aqui no quarto período da filosofia antiga. O quarto período, ele se inicia antes de Cristo e se estende até o século VI depois. Então existe o quarto período sem influência cristã e uma parte do quarto período com influência judaico e cristã. É o chamado período ético, mas não só, mas o tema mais debatido nesse período é a ética. Período helenístico, de Helena, que significa Grécia, ou seja, o pensamento grego que se espalha por diferentes regiões. E se torna não o pensamento específico dos gregos, se torna o pensamento de diferentes povos sobre a influência dos gregos, por isso o pensamento cosmopolita. Como assim? Bem, é importante lembrar que o Alexandre o Grande vai invadir a Grécia e você vai ter uma reconfiguração política, tanto após sua invasão quanto depois de sua morte. E naturalmente, quando você tem guerra, as pessoas se espalham. Quando o império ele perde o seu governante, não é substituído, ele se fragmenta novamente. Então perceba que eu estou tendo um caldeirão de movimento social, de movimento econômico, e junto com ele quem? A filosofia. Então neste período o território grego é marcado pelas invasões de quem? De Alexandre. E posteriormente por quem? Pelas invasões romanas. E aí, então Alexandre invade, faz seu império, morre, fragmenta novamente, vem os romanos, invadem. E aí passa um pouco, os romanos chegam aonde? No Oriente Médio, porque o território romano vai se expandir, e lá a gente passa a ter o quê? A influência judaico e cristã. Antes de Cristo, nós vamos ter a filosofia greco-romana, ou seja, pensamento de povos romanos ou de influência ou sob a influência romana, com base aí no pensamento grego. E posteriormente nós vamos ter aí pós-Cristo.
A filosofia greco-romano-judaico-cristã, perceba aqui a influência de duas religiões monoteístas, e a filosofia greco-romana cristã, apenas cristã, que vai se dividir em patrística romana e patrística latina. Patrística vem da palavra padre, então são os pensadores da filosofia cristã, são sobretudo o quê? Padres, ou pessoas ligadas à Igreja Católica, dentro de todo esse ordenamento que ela possui. A mais importante aqui certamente é a patrística romana. Como a língua dos romanos é o latim, então está aqui ó, a patrística latina. E temos aí a patrística grega. Qual que é a diferença? A gente vai ver. O que eu quero que você entenda por enquanto é que o quarto período ele é o maior dos períodos. E a filosofia vai se tornar cosmopolita, ou seja, ela vai ser desenvolvida em diferentes regiões por diferentes pessoas. Nós vamos ter a filosofia antes de Cristo, que é a filosofia greco-romana, que é o período em que a Grécia está sob ocupação romana, que vai continuar por muito tempo. E a partir de Cristo a gente vai ter a filosofia greco-romana, judaico-cristã, e a filosofia greco-romana cristã. Pois bem.